Você é do Rio? Eu sou. Né? Tem um sotaquezinho que parece que é do interior. É porque minha mãe é do interior. Aí ela tem um sotaque, eu também tenho. Ela é do interior da onde? Daqui do Rio mesmo? Ceará. Ah, tá, entendi. Então é por isso, viu? Não tô com ouvido ruim, não. Então, Maria Laura, né? Me diz assim, você sabe por que você tá aqui hoje, né? O que aconteceu, né, na sua vida, que fez você vir aqui conversar comigo? Eu quero te dizer que assim, eu tô aqui, eu não tô para te julgar, não tô para brigar, para reclamar, para dizer o que tá certo e o que tá errado. Eu só tô aqui para te escutar. E se eu puder fazer alguma coisa para te ajudar, eu tô aqui para isso. Então assim, fique à vontade para você me falar o que você quiser. E se você não se sentir à vontade também, você me fala, não quero falar, não, a gente muda de assunto, troca. E o que eu quero saber aqui é se você sabe a pessoa que te fez mal ou que te tentou fazer alguma coisa de errado. Existe essa pessoa? Quem foi? Foi o Nicolas, ele era da igreja e a gente se conheceu na igreja. Até quando a gente tinha se conhecido, ele parecia ser muito simpático, um amigo que se misturava com todo mundo, um bobão mesmo, assim, que brincava com todo mundo. E assim, até ele pegar meu número, que ele começou a se mostrar. Se mostrar como? Falar as coisas que eu nunca tinha falado com meus pais, assim, coisas assim. Meus pais já tinham me falado, só que não tudo o que ele me falou. Às vezes, quando eu escuto alguma coisa na escola, eu procuro saber dentro dos meus pais. E com ele, eu nunca tinha falado nada com ele, mas tudo começou quando, eu era da primária e a gente tinha se conhecido. Aí depois ele queria começar a me abraçar. Teve um dia que ele chegou na igreja, ele queria me abraçar. Eu falei, não, só um aperto de mão básico. Aí a minha mãe falou pra mim que ele falou pra ela que estava muito chateado comigo, que eu tinha dado um abraço pra ele. E depois ele me abraçou. Outro dia, na igreja que a gente estava, ele me abraçou e deu um bicho falando que me amava. E que falou que me amava, né? Aí depois ele pegou meu número e começou a mandar fotos minha, dele e de uma amiga nossa, falando que ela tava com saudade de mim. Aí eu achei normal, cara, por causa que assim, era nossa amiga, a gente ficava junto. Aí depois ele começou a perguntar se eu era bebê, ele tinha alguma coisa assim. E eu falei que não entendia, e eu falei que não. Aí depois ele perguntou porque eu tava mentindo pra ele, aí eu falei que eu tava falando a verdade, que eu nunca tinha dado bebê algum. Aí ele perguntou se eu era bebê, eu falei que sim. Aí depois ele começou a falar de sexo comigo, querendo fazer, ele falou da minha amiga também, que falava com ela há um tempão, chegou até a me mandar print da conversa deles, só que ele apagou. Aí depois a minha amiga, quando a gente estava na piscina, me mostrou a lista que ele queria fazer com ela e falou coisas que ele já tinha feito com outras garotas da igreja, assim, a mais velha, outra garota da igreja que ele queria ficar. Ele falava na versão dele que a mulher lá queria ficar com ele e ele não queria. E depois ele fala, era pra mulher, ele que falava pra mulher que queria ficar com ela, só que ela não queria. Aí falava mal dele por causa disso. Aí ele mentia pra nós, falando. Mentia também, falando mal de todo mundo, falando que os outros faziam com ele, que não entendia e que queria se afastar por causa que julgaram ele. E fazia estado emocional comigo, falando que eu julgava ele. E. Eu te me lembro. E o que você acha, assim, o que ele fez com você que te incomodou, assim, mais? Me incomodou ele tá falando
né, aquilo comigo, aquelas coisas comigo, e dele falar que eu tava julgando ele, que eu nunca julguei ele, só achava errado o que ele fazia. Que era? Falar disso comigo, né? Disso o quê? O que ele falava? Assim, De quais sexo. palavras ele falava? Assim, ele queria tirar meu bebê do banheiro da igreja, ele já perguntou também onde é que eu estudava, se eu ia embora sozinha ou não, se eu tinha um celular, se minha mãe via no meu celular, e se ela visse era pra me apagar as conversas. Entendi. Ele chegou a falar isso pra você apagar? Você apagou? Apaguei. Algumas você apagou? Algumas eu apaguei. Entendi. Ele chegou a ter contato físico? Você falou que ele te abraçou? Antes dele falar isso comigo, ele já tinha me abraçado uma vez. Uhum. Aí depois daquele dia, passou muito tempo, a gente se falava como um amigo meu. Aí depois ele pegou o meu número, sem eu saber quem tinha me dado meu número, que eu nunca tinha dado meu número pra ele, porque eu sabia que meus pais não gostavam. Aí de noite, no domingo, ele me mandou mensagem, eu não sabia quem tinha me mandado meu número, até esqueci de perguntar pra ele quem tinha me mandado. E eu achei normal, né, que ele estava falando da uma amiga nossa, então eu achei normal. Só que aí depois ele foi mandando mensagem todo dia, perguntando onde é que eu estudava, como é que eu estava, e queria que eu mandasse foto minha pra ele. Você chegou a mandar alguma foto? Mandei, só que no meu ombro pra cima. E no mesmo jeito que ele me mandava foto de que tinha que apagar depois que ele visse, eu mandava também, pra não fazer nada e tal. De aquelas fotos de visualização única ou você apagava mesmo? Visualização única. E ele chegou a te mandar alguma foto dele? Uma só do rosto dele. Do rosto? Ele Uma, mandou... no caso. Uma foi do rosto dele e outra dele num passeio. Ele chegou a mandar alguma foto inapropriada pra você? Não. O que mais que ele falava? Ele chegou a chamar você pra fazer alguma coisa em algum momento? Que você achava errado? Já, de querer me levar pro banheiro, e depois ele começou a falar de transar, e eu não sabia o que era isso, eu achava errado, e eu ficava com peso na minha consciência e eu não queria. Mas você ficava com peso por quê? Eu achava aquilo errado e eu sabia que também na igreja não era certo, então eu achava errado e ficava com peso na minha consciência. Você falou que não sabia o que era transar quando ele falou com você? Eu falei e ele falou que se eu quisesse eu mandava um vídeo pra ele. Ele mandava um vídeo, aí eu falei que não, que eu não queria, achei melhor não. Acho que... Achei melhor não. Ah, tá. Mas você sabia o que era? Não. Você já tinha ouvido falar sobre isso antes? Já, mas eu nunca quis saber mesmo o que era. Entendi. Mas as suas amigas falam sobre isso? Já falaram? Alguém já falou sobre isso? Já muito bem, ainda mais na escola. Sim. Então você sabia o que ele estava falando, né? Mas você não tem interesse no assunto, é isso que você está me dizendo? Entendi. Você já tinha falado sobre isso com seus pais? Algum assunto referente a isso? Sexo? Sexo. Não. Ou beijo, ou namorado? Não. Namorado já, mas nunca de sexo, nada disso. Sim. A igreja normalmente aborda alguns temas assim? Na igreja a gente namorada, a gente só dos 16 e a gente tem a lei da castidade que a gente não pode quebrar, que a gente só pode fazer sexo quando a gente casa. E a gente só pode fazer sexo quando a gente casa e namorada só acima dos 16. Entendi. Então você já tinha isso na sua mente em relação à igreja. Mas, e as suas amigas? Você chegou a comentar isso com algumas delas? Da escola, como eu estava de férias, não. Mas com a minha amiga, Natália, eu já tinha, quando a gente estava na piscina, tinha comentado com ela. E ela falou que ele também fazia isso com ela, que ele não só fazia comigo, mas com várias. E ele chegou a mandar lista do que ele queria fazer com ela,
queria que ela desse um perdido, que pra ficar com ele, e queria tirar a virgindade dela. A mesma coisa que ele queria fazer comigo, eu queria fazer com ela também, só que com ela era pior. E quando ele começou a mandar mensagem pra mim, depois de eu ter falado do bebê do nosso, ele perguntava por ela o que eu achava dela, e eu falei da amizade mesmo, que a gente tava, como a gente estava obrigada, a gente não. Eu achava legal, mas era estressada. Aí ele tinha perguntado o que tinha acontecido comigo e com ela, que a gente não estava se falando. Aí eu falei que a gente tinha brigado e depois ele falou que iria falar com ela para ela voltar a falar comigo. Aí a gente voltou a falar. Aí teve um dia que a gente foi na piscina, aí eu falei pra ela e ela me mostrou a lista do que ele queria fazer com ela e que ele fazia também com outra garota.